Irmãos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o Salmo 100. O Salmo 100b. Então cantemos. Ó povos todos jubilai, serve a Deus e lhe cantai, apresentai-vos ao Senhor com cânticos ao seu louvor. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seu povo apacentará, como rebanho guiará. Por suas portas vinde entrai, no templo seu e nos cantai, e rendei graças ao Senhor. O nome seu é esplendor, pois o Senhor é Deus fiel, lembrando-se de Israel, de geração em geração, perdura a sua compaixão. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Como se lê a lei do Senhor, as 10 palavras de amor. Êxodo capítulo 20. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em resposta à lei de Deus, vamos orar e vamos confessar os nossos pecados. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças pelo culto que podemos celebrar o teu nome. Te damos graças porque o Senhor nos conduziu até aqui, nos concedendo graça e misericórdia. Te damos graças porque o Senhor sempre tem mostrado um amor infinito em nossas vidas. E por isso, Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu cuidado. E ao mesmo tempo, Senhor, queremos confessar que nós pecamos contra ti. Ainda somos pecadores, ainda temos uma natureza corrupta, ainda pecamos contra ti, por pensamentos, palavras e atos. Ainda fazemos o que é mal, Senhor. E por isso nós estamos aqui confessando os nossos pecados, confessando que nós somos transgressores da tua lei. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia por causa de Cristo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, não por nossos méritos, Senhor, mas por causa do nosso Salvador. Que o Senhor esteja nos perdoando, nos ajudando, nos fazendo viver vidas santas para a tua honra e para a tua glória. Nos ajuda, Senhor. Concede graça, na certeza, Senhor, de que recebemos o perdão, na certeza de que recebemos vida para vivermos em ti. Nós te louvamos e te engrandecemos. Queremos ainda lembrar dos nossos irmãos, Senhor. Lembramos do nosso irmão Pastor Jim, que perdeu seu pai. Que o Senhor possa estar com ele, sua família, consolados, e tendo a certeza de que o seu pai está com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, concede graça. Ajuda ele e seus familiares. Também, Senhor, queremos te rogar por aqueles que estão enfermos. Lembramos nossa irmã, a pequena Maria Angelina, irmão dos nossos irmãos Lázaro e Priscila de São José da Coroa Grande. Que o Senhor possa estar com ela, ajudando-a e dando a tua graça para que ela possa melhorar e que seus pais possam estar confortados em ti. Sei com todos os outros que necessitam de ti. Abençoa em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos o Salmo 15. Quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu monte? Então cantemos. Quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu monte? Que homem pode habitar e para sempre ali ficar contigo em teu templo santo? Aquele que no seu andar mostra perfeita integridade, porque procura te agradar e a justiça praticar de coração
ninguém, e com a língua não difama. O mal poder e fel tens, mas com respeito honra quem a Deus sinceramente ama. Quem jura sem se retirar, nem mesmo quando sofre dano, empresta sem agiota, suborno não quer aceitar. Tal homem não será abalado. Irmão, vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8. E depois nós vamos ler Mateus 6. Deuteronômio 8. Vamos ler do verso 1 até o verso 20. Deuteronômio, capítulo 8, começando do verso 1, que diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos, ou melhor, os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água,
e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te prover e para te provar, e a fim de fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Agora vamos para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do verso 19 até o verso 34. Mateus capítulo 6, começando do verso 19. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E por fim vamos ler o Catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 50.
Dia do Senhor 50. Diz assim, pergunta 125. Qual é a quarta petição? Resposta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto é, que supras todas as nossas necessidades físicas, para que reconheçamos que tu és a única fonte de todo bem, e que sem a tua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os teus dons podem nos fazer bem algum. Concedas, portanto, que possamos retirar nossa confiança de todas as criaturas e colocá-la somente em ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, desde a chamada iluminação do 18º século, onde o homem fez toda a realidade sujeita à sua própria razão e do intelecto, o homem tornou-se mais e mais emancipado, pelo menos aos seus próprios olhos. O homem atingiu a maturidade. O homem, a seus próprios olhos, tornou-se independente de Deus. Seguiu-se, logicamente, o 19º século, que Deus, o Criador da terra e do céu e da terra, foi explicado pelas teorias de Charles Darwin. O universo foi criado por si mesmo, e a ciência tinha como provar. O universo também, o mundo ocidental, tornou-se cada vez mais secular, um mundo sem Deus. Já não é Deus quem manda a chuva, simplesmente chove por causa das leis da natureza. A ciência explicará tudo. Irmãos, estamos bem cientes dessa visão do mundo ímpia na sociedade em que vivemos. Qualquer um que tenha olhos para ver também notará que o mundo inteiro, incluindo o Brasil, está se tornando cada vez mais secular a cada dia, aberto e descaradamente. O mundo em que vivemos não tem mais lugar para o Deus das Escrituras, para o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu nome e sua palavra não são mais honradas pelas autoridades ou lei, ou na educação, ou em qualquer esfera do governo. Mas e quanto à igreja? Qual é a cosmovisão dos membros da igreja? A visão de mundo dos membros. Muitos teólogos, até mesmo de grandes confederações de igrejas no mundo, foram infectados por uma cosmovisão cada vez mais ímpia e secular, à medida que se desenvolvia nos últimos séculos neste mundo. E ainda continua a se desenvolver como um câncer no meio da igreja. Muitos tentam combinar a escritura com a ciência secular para manter a igreja, vamos dizer assim, relevante para o mundo. Para permanecer relevante, dizem eles, a igreja deve repensar na sua teologia. Podemos ter que começar a pensar de forma diferente sobre Deus, dizem eles. E precisamos repensar nossa visão de criação, eles dizem. E precisamos repensar toda a doutrina da providência de Deus, pois a ciência provou que este mundo é capaz de funcionar sozinho. Portanto, precisamos repensar nossa visão de Deus e reformular nossa doutrina, dizem eles, se quisermos permanecer relevantes para este mundo em que nós vivemos. Nós ficaremos muito isolados e irrelevantes se ainda proclamarmos que Deus
fez todo este mundo em 6 dias. E que ainda fomos tão infantis a ponto de crer que a jumenta de Balaão realmente falou com ele, ou que o sol realmente parou nos dias de Josué, ou que Jonas realmente esteve 3 dias na barriga de um peixe antes de ir para Nínive. Sabemos que tais coisas não acontecem no mundo real, não é verdade? E nossa fé deveria ser compatível com a ciência moderna, não seria? Irmãos, para trazer isso um pouco mais para perto de nós, aconteceu recentemente que professores de uma universidade teológica reformada, ficaram muito entusiasmados com uma nova perspectiva sobre a emancipação do mundo. Agora existe uma opção alternativa pela qual a igreja pode ver a emancipação do homem como um desenvolvimento positivo no mundo. A nova perspectiva, na verdade, não é também tão nova. Já foi formulada por um teólogo alemão, falecido em 1945. Segundo ele, a igreja sempre se opôs aos novos desenvolvimentos do mundo, e sempre a última a acompanhar os novos desenvolvimentos do mundo. Isso não é vantajoso para a igreja, ele diz. Agora que há um grande desenvolvimento no mundo em direção à autossuficiência e autonomia, um mundo que pode funcionar sem Deus, a igreja não deve se opor à emancipação do mundo. A intenção de Deus, diz ele, o teólogo alemão, é que o homem se torne autônomo, autossuficiente. A humanidade está crescendo em direção à masculinidade e à independência, diz ele. Portanto, não devemos ver a emancipação deste mundo como algo negativo. Não, a igreja tem que aprender com o mundo e aprender a valorizar esse desenvolvimento do mundo. Sim, os teólogos, ainda que se autodenominam reformados, estão agora redescobrindo essas ideias deste teólogo alemão com muito apreço, muito vigor. Irmãos, vendo que nós vivemos nesse contexto e tempo em que o homem se tornou tão iluminado e emancipado aos seus próprios olhos, sim, tão independente, estando sobre os seus próprios pés, em um mundo sem Deus, e sabendo que tal secularização não deixou a igreja sem ser afetada. O que nós fazemos com o dia do Senhor 50? Ainda podemos esperar que o homem moderno peça o seu pão de cada dia ao Senhor? Como você entende essa petição? Você ainda faz esta petição pedindo o pão de cada dia, embora saiba que tem um saldo bancário saudável? Você ainda pede chuva quando a previsão do tempo diz que vai chover de qualquer maneira? O que você faz? Será que esta petição não se tornou irrelevante? Você ainda vive como uma criança pequena na casa do seu pai, recebendo tudo das mãos dele, agora que você cresceu? A quarta petição ainda é relevante em um mundo em que se tornou autossuficiente? Ou talvez seja uma petição apenas para os pobres e necessitados deste mundo? Irmãos, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: no meio de um mundo secular, ainda fazemos a quarta petição. No meio de um mundo secular, ainda fazemos a quarta petição. Nós notamos, em primeiro lugar,
que devemos depender completamente da provisão de Deus. Em segundo lugar, que devemos buscar e reconhecer seu cuidado paternal. Em primeiro lugar, devemos depender completamente da provisão de Deus. Esta manhã nós lemos aquela passagem bem conhecida de Deuteronômio capítulo 8, onde Moisés disse ao povo de Israel: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essas palavras foram ditas a Israel pouco antes de entrar na terra prometida de Canaã. E o Senhor sabia que quando os israelitas entrassem na terra prometida, que mana leite e mel, e se tornassem ricos e prósperos, eles estariam em perigos de se tornarem orgulhosos e esquecessem do Senhor. E pensassem em seus corações: a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Deuteronômio 8,17. Agora, para que isso não aconteça, eles o instrui a se lembrarem das lições que ele ensinou durante os 40 anos no deserto. Eles os lembram de como ele cuidou deles. Não havia comida no deserto para alimentar aquela multidão de pelo menos 3 milhões de pessoas. 600 mil homens acima de 20 anos. Sem contar as mulheres e os filhos, e sem contar a tribo de Levi. E ainda lá no deserto estéril, o Senhor alimentou essa enorme congregação por 40 anos. Não havia como no deserto saciar a fome. Por isso o Senhor fez diretamente do céu. Ele apenas falou e maná choveu sobre eles. Sim, eles receberam pão de cada dia diretamente do céu. Não era a natureza que os sustentava. Não foi a abundância de árvores frutíferas e colheitas de ouro que os alimentou. O Senhor os alimentou de uma maneira que eles não podiam de maneira nenhuma imaginar. Uma forma que nunca se ouviu falar. Desta forma, ele ensinou-lhes que não deviam depender dos meios e provisões da natureza, ou do favor de Baal. Ele mostrou claramente que ele é quem os alimenta. Mesmo quando todos os meios naturais são cortados, o Senhor não tem dificuldade em cuidar de cada um de nós. Dessa forma, ele lhes ensinou 2 lições. Em primeiro lugar, eles tiveram que retirar a confiança de todas as criaturas se eles tinham. Eles tiveram que retirar a sua confiança da natureza. Eles não tinham escolha, pois nesse lugar da natureza estéril e vazia, eles tinham que depender somente do Senhor para o pão de cada dia. A segunda lição que ele lhes ensinou foi que quando entrarem na terra que emana leite e mel e descobrirem que a terra produz em abundância, eles devem se lembrar que não são as árvores frutíferas e o solo bom, ou mesmo o seu próprio trabalho, que fornece para eles. Também quando o Senhor faz uso dos meios, não é o cuidado do Senhor que é menos, mas pelo contrário, é da mesma forma. Quando o Senhor usa meios naturais para cuidar de nós, então ainda é Ele quem cuida de cada um de nós. Quando Ele cuida de você, proporcionando-lhe um emprego e boa saúde, então o salário que você recebe não é seu cuidado, não é menos do seu cuidado para com você quando sai para trabalhar, para receber o alimento.
Não é diferente da forma milagrosa quando o Senhor manda o maná. Se não entendemos ou não cremos nisso, então nossa confiança nos meios naturais nada mais é do que idolatria. Não é a natureza que se preocupa conosco. Não é a produção natural do pão e vinho que nos alimenta. Não é o sol que dá vida e crescimento. Não é a chuva que causa uma boa colheita. É Deus. E sem seu cuidado, a natureza não pode fornecer uma única refeição. Sim, se tivéssemos qualquer outra percepção e de alguma forma confiássemos no curso natural da natureza ou em nosso próprio trabalho, nossa confiança não seria mais do que idolatria. Este mundo não é autossuficiente e o homem não é autônomo. Irmãos e irmãs, precisamos saber que se Deus nos alimenta diretamente do céu com maná, ou se Ele nos dá o nosso salário, não há realmente nenhuma diferença. Em ambos os casos, o pão em sua mesa é obra dele. É seu fazer apenas por cada um de nós. Você ainda crê exatamente nisso? Você ainda vive conscientemente das mãos de seu Pai Celestial? Além disso, temos que observar que como o Senhor dirigiu essa instrução ao povo de Israel. O Senhor mandou Moisés falar dizendo: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná. Veja o que está dizendo. Ele os humilhou e fez com que eles tivessem fome. E então os alimentou com maná. Em primeiro lugar, preste atenção no que está dizendo. Ele os humilhou. Ele fez com que os filhos de Israel percebessem sua necessidade da sua ajuda. Ele os levou a um ponto de que tiveram que ver e reconhecer a sua total dependência dele. Essa foi realmente a primeira lição. Ele os levou a uma situação que não podiam depender da natureza, ou a qualquer meio, ou fonte natural. Lá no deserto eles não tiveram opção, a não ser se voltar para o Senhor. E assim, Ele os trouxe a um ponto em que poderiam ser despojados de toda falsa confiança. Ele propositadamente os conduziu ao deserto onde não havia meios de sustentá-los, onde a natureza nada tinha a oferecer, para que aprendessem a viver pela fé, na dependência do Senhor, confiando apenas em seu cuidado. Sim, o homem não é autônomo. Ele é totalmente dependente de Deus. Queira ele saber disso ou não. E é graça quando nós somos levados ao ponto em que reconhecemos tudo isso. Irmãos, o Senhor não busca um povo orgulhoso, independente e emancipado dele. Ele reúne para si um povo humilde que recebe o pão diariamente somente de suas mãos. E é isso que Ele faz muitas vezes conosco. Muitas vezes Ele nos faz passar por provações. Muitas vezes Ele nos faz simplesmente depender dEle, nos fazendo sofrer, como Ele diz aqui. Ele nos humilha muitas vezes para ver o que está no nosso coração, para ver o que está dentro de nosso coração, para que nós possamos mostrar isso de uma forma prática. Será que nós nos voltamos para o Senhor? Será que nós estamos buscando o Senhor? Será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer? Irmãos e irmãs, o Senhor continua a ensinar isso também à sua igreja no Novo Testamento.
lemos uma segunda passagem de Mateus capítulo 6, onde o Senhor diz que nosso Pai Celestial cuida de tudo. Ele cuida dos pássaros no ar, da grama no campo. E Ele se preocupa ainda mais conosco, seus filhos. E nessa passagem, Ele nos admoesta por nossa pouca fé. E nos exorta a colocar nossa confiança aos cuidados de nosso Pai Celestial. Ele nos ensina a viver conscientemente na sua dependência, na dependência de nosso Pai Celestial. E a não nos preocupar como os pagãos por comida e roupas e com a provisão de todas as nossas necessidades corporais. Nosso Pai Celestial sabe que precisamos de todas elas. E Ele proverá tudo isso. Devemos, então, mostrar apreço por uma doutrina que ensina a independência e a emancipação do homem, que imagina que o homem pode ser autônomo. Eles podem usar muitos argumentos e palavras grandes e eruditas para fazer com que tal doutrina pareça aceitável. Eles podem usar muito gesso e fazer até cobrir sua feiura. Mas um estilo de vida onde o homem imagina algum tipo de autossuficiência. Neste mundo, ele é sem Deus e um dos deuses. Irmãos, Deus não abdicou do seu trono, nem renunciou como nosso Deus e Pai, nem busca um povo arrogante que se considera autossuficiente. Ele reúne para si um povo humilde que o busca e o reconhece como Deus e como seu Pai, em todas as coisas e em toda a sua vida, até mesmo para as necessidades corporais, aquelas básicas como comida, bebida e roupas. Irmãos e irmãs, sem a quarta petição, não há fé verdadeira. Sem a quarta petição, não há cristianismo. Onde a quarta petição se torna ausente, a idolatria está presente. E isso nos leva ao nosso segundo e último ponto. Devemos buscar e reconhecer o cuidado de nosso Pai. Aqui na quarta petição, o Senhor nos ensina que devemos pedir diariamente a nosso Pai Celestial que supra as nossas necessidades físicas. Podemos aceitar em nossa mente que dependemos do Senhor para o alimento e para a roupa e para todas as necessidades corporais. Mas vai um passo além para realmente buscar a face do Pai lá no céu e pedir-lhe o meu pão de cada dia. Nosso pão de cada dia, meus irmãos, como você sabe, se refere a todas as nossas necessidades corporais. Tanto se refere ao alimento liberal em nossa mesa, mas aqui na oração do Senhor também deve ser considerado mais amplo. Representa todas as nossas necessidades físicas. Irmãos, continuando. A Escritura frequentemente fala dessa maneira. Em primeiro lugar, tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega para pão frequentemente se refere a alimento em geral. E assim a frase comer pão pode significar simplesmente faça uma refeição. Além disso, as Escrituras costumam usar a palavra pão para se referir
que precisamos, daquilo que nós precisamos para a nossa vida física diária. Quando o Senhor diz em Ezequiel 4:16, eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém, Ele quer dizer, haverá fome e as pessoas morrerão de fome. Isso significa, cortarei seu suporte de vida, o suprimento de suas necessidades físicas. Ezequiel 14:3 ainda diz, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela homens e animais. E quando a Escritura fala sobre sustento de pão, ela se refere à prosperidade. Por exemplo, Ezequiel 16:49, onde lemos, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Lá o profeta se refere à prosperidade física com as palavras fartura de pão. Lá o pão que merece, que me foi necessário. Citando agora Provérbios 30, verso 8, que diz, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Se refere a uma renda moderada, uma vida moderada em oposição à riqueza ou à pobreza. E é assim que entendemos a expressão pão nosso de cada dia, como confessamos no dia do Senhor 50. Qual é a quarta petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto é, supras todas as nossas necessidades. Mas então a nossa confissão também vai além para explicar o propósito dessa petição. Para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo bem. E que sem Tua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os Teus dons podem nos fazer bem algum. Concedas, portanto, que possamos retirar nossa confiança de todas as criaturas e colocá-la somente em Ti. Com essa petição, nós entregamos inteiramente a nossa vida aos cuidados do Senhor. Com essa oração, nós confessamos nossa total dependência ao Senhor. Ele é quem fornece o pão de cada dia em nossa mesa. E é Ele que cuida de todas as minhas necessidades corporais. Sem seu cuidado diário por mim, terei falta de tudo e nada terei. E não apenas reconhecemos nossa total dependência dEle, mas também buscamos ativamente o nosso pão de suas mãos. Nós oramos, Pai nosso que estás no céu, ajuda-nos a viver tão dependentes de Ti. Concedas, portanto, que possamos retirar nossa confiança de todas as criaturas e colocá-la somente em Ti. Ajuda-me, Pai, a viver assim, buscando a Tua graça e o cuidado quando me levanto pela manhã e quando faço minhas tarefas diárias, para que em tudo eu possa buscar o Teu rosto, nada esperando além da Tua mão e da Tua bênção, não ousando e não querendo viver sem Teu cuidado pessoal por mim. Irmãos, não precisamos de Deus apenas para a nossa alma, ou apenas para a nossa salvação, enquanto nós mesmos podemos cuidar do resto. Não podemos restringir Deus à esfera religiosa e à esfera privada da alma, e quanto ao resto, confiar no curso da natureza ou nas habilidades do homem. Nossa oração aqui, nesta petição, é o oposto de emancipação e o oposto da busca da autonomia. Nós oramos, Pai, eu não posso cuidar de mim mesmo, só Você pode. Pai,
todo o conhecimento e todas as habilidades que o Senhor me deu, eu ainda não sou capaz de fornecer um pedaço de pão na minha mesa. Sem seu cuidado pessoal por mim, nada posso fazer. Você vai, em sua misericórdia, prover para mim. Não é uma oração pelo orgulho do homem moderno. É a oração de um povo humilde que vive diante da face de Deus, buscando sua face, e com oração e ação de graças, recebe tudo isso somente da sua mão. É a oração daqueles que se tornam como crianças na casa de seu pai. Meu pai cuidará de mim, e eu sei disso, pois ele me disse, nele eu confio. É essa a confiança que nós temos quando oramos a quarta petição. E é isso que deve estar em nosso coração. Nós dependemos unicamente de Deus. Tudo o que fazemos é porque Ele tem nos dado condições para isso. Que o Senhor possa ser louvado por nossa vida e que possamos engrandecer o seu nome. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela tua graça e pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor nos concede misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Faz com que venhamos sempre fazer a tua vontade. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Que o Senhor possa estar sempre suprindo essas necessidades que nós precisamos. Que o Senhor possa estar cuidando do nosso coração, para que o Senhor elimine o mal de nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece. Concede graça, Senhor. Nos ajuda para que dia após dia venhamos te servir, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nos ajuda. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 32 e dar nossas ofertas ao Senhor. Hino 32, Tu és fiel, Senhor. Então cantemos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, estrelas no céu a brilhar, tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim.
Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fiquemos de pé, irmãos. E receba a bênção do Senhor. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim nós terminamos o nosso culto. Então, para aqueles que nos assistem, tenham um bom dia e até a noite às 19 horas.